E aí, querido aluno, como vai você? Está continuando firme nos seus estudos? Ok, vamos comigo para a aula de monohibridismo. Nessa aula iremos conhecer os experimentos de Mendel, o cruzamento-teste e símbolos usados em genealogias, ok? Vamos fazer uma conexão importantíssima. Na formação dos gametas animais, ocorrem processos que fundamentam a primeira lei de Mendel. Quais são esses processos? Tenta lembrar. Formação de gametas animais. Os gametas são formados por mitose ou por meiose? Já dei uma pista. Ok, por meiose. E na meiose, tem alguma etapa, alguma fase da meiose que fundamente a primeira lei de Mendel? Existe sim. A primeira lei de Mendel é a lei da pureza dos gametas, tá? Ele denominou de lei da pureza dos gametas. Hoje nós, traduzindo para uma linguagem atualizada, porque Mendel vai fazer essa proposta em 1865, depois de ter passado 7 anos estudando. Estudou muito. Por quê? Porque antes de Mendel, a hereditariedade não era bem explicada. Tinham explicações muito absurdas. Hoje, sabe-se que tudo que Mendel estudou para a primeira lei está fundamentada na meiose. Em que etapas da meiose? Nas anáfases. Acompanhe comigo isso, que será importante para a gente compreender o experimento de Mendel. Veja, considerando que a célula ela tem pares de cromossomos homólogos, ok? Cromossomos que têm genes, genes que são alelos. Só que antes de viver a meiose, essa célula passa por uma intérfase. E na intérfase duplica o material genético. E aqui nós temos aqui o cromossomo duplicado, ou seja, o cromossomo com 2 cromátides. Na anáfase 1, não é? Indicado aqui pela seta vermelha, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Obviamente a meiose tem prófase 1, onde houve crossing over, nem estamos chamando a atenção de todas essas coisas, não é? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Vamos focar no que da meiose, não é? Termina fundamentando as leis da hereditariedade propostas por Mendel, a primeira lei. E também, consequentemente, a segunda lei, quando nós formos estudar. Porém, eu quero chamar a atenção de um fato. Mendel propôs as leis da hereditariedade quando a ciência não conhecia meiose. Meiose é uma compreensão da ciência no final do século XIX. E Mendel vai estudar no século XIX, mas vai propor em 1865. Tá? Na verdade, ele apresenta numa reunião em 1865 e seu artigo sai publicado, né, numa revista científica, em 1866. Às vezes essas datas vêm trocadas, mas é a data que ele fez uma apresentação pública de suas ideias e a data que saiu a publicação do seu artigo. Bem, vamos aqui. Separação dos cromossomos homólogos. Esse azul separa-se do rosa. Tudo bem? Só que vai acontecer também, cada cromossomo aqui está duplicado, nós sabemos que vai acontecer a anáfase 2, onde vai ter ruptura do cromossomo, onde ele vai ter ruptura. E aí o que é que acontece? Com isso, cada cromossomo, observe que uma célula, ela tinha um par de cromossomos. Os gametas que serão formados terão apenas um gene alelo do par de alelos. Isso é para você poder compreender que a lei da pureza dos gametas vai estar fundamentada no que nós hoje chamamos de gametas haploides. O que é ser haploide? É ser N, ter N cromossomos. Obviamente, N genes, porque gene é fragmento de DNA que está nos cromossomos. Enquanto uma célula do corpo, uma célula somática, ela é diploide, ela tem cromossomos pares, tanto que, por exemplo, se eu quero dizer, eu sou míope, então eu sou Mzinho, Mzinho. Eu tenho o gene Mzinho e o gene Mzinho, ok? No meu corpo inteiro. Mas quando eu fiz meus óvulos, eu estou dizendo fiz, não é porque a professora
né? Já está beirando 50 anos. Quando eu fiz os meus óvulos, que geraram as minhas filhas, obviamente, nesses óvulos, cada um ganhou um Mzinho. Tá certo? Porque o gameta, ele é haploide. Então, você, cada gene que você tem, dos milhares de genes que você tem, metade herdou do pai e metade herdou da mãe. Metade via metade via gameta masculino e metade via gameta feminino. Ficou claro? Então, olha que coisa maravilhosa. Mendel discutiu hereditariedade quando ele não sabia nada de meiose. A meiose animal faz gametas. A meiose vegetal faz esporos. Só que os esporos irão originar os gametófitos que irão fazer gametas. Nós já tivemos a oportunidade de estudar botânica e nós aprendemos que na meiose vegetal faz esporos. E esses esporos vão fazer, por exemplo, um esporo de angiosperma vai fazer o grão de pólen. E o grão de pólen vai fazer o gameta. Então a ideia é a mesma. Embora eu chamei a atenção da meiose animal, que gera já o gameta haploide, na meiose vegetal gera o esporo. E depois o esporo vai fazer gameta. Só que o esporo é haploide. Os experimentos de Mendel, inclusive, são com vegetais. São com ervilhas. Durante a infância de Mendel, ele viu os seus pais que eram... eles cultivavam flores, tá certo? Eram pequenos agricultores. Ele viu seus pais misturarem, usando pincel, polinizando uma flor de uma cor com outra flor de outra cor e obtendo variações nas tonalidades dessas flores. Ele cresceu com essa ideia. A ideia de que a hereditariedade era fruto de uma mistura. Ele tinha essa ideia. Mas ele tentou provar. Mendel, monge, mas também professor, tá? Professor universitário. Ele era professor de ciências da natureza. E aí, quando ele estava fazendo seus estudos, ele escolheu ervilha, porque a ervilha tinha um cultivo fácil, né? Muito fácil lá na Europa, onde ele estava, e também gerava um grande número de descendentes, porque o fruto da ervilha é uma vagem, e essa vagem é cheia de descendentes, porque cada frutozinho dessa vagem vai ter um embrião, obviamente um descendente. Então, um descendente, outro descendente. Então, o cultivo era fácil, gerava um grande número de descendentes, e num ano ele analisava várias gerações. E aí ele pensou exatamente isso, que a hereditariedade era fruto da mistura do que era dado pelo pai e do que era dado pela mãe. E como é que ele fez o experimento? Estudando uma característica, não é? Ele tinha separado essa planta, que ele chamou de geração parental, e ele tinha separado essa planta, e essa planta ele já tinha, né, produzia, colhia, plantava, colhia. Ele já tinha feito vários cultivos desse grupo de plantas, e todas tinham essa semente lisa, tá? Uma textura lisa na ervilha. Já essa outra, ele tinha estudado várias gerações, e ela tinha o tempo inteiro, gerava sementes rugosas. Aí ele chamou que essa era uma semente lisa pura e uma semente rugosa pura. Puro para Mendel é o que hoje nós chamamos de homozigoto. Tá certo? Vamos aqui esquematizar. Então, Mendel, no seu experimento, que vai fundamentar a primeira lei de Mendel, também denominada lei da pureza dos gametas. Lei da pureza dos gametas. Na nossa cabeça hoje, muito fácil, a gente pensa exatamente o gameta é N, ou seja, o gameta é haploide. Então, isso está fácil para a gente hoje. Bem, no experimento, ele separou uma geração parental, e nessa geração parental, ele tinha a semente lisa sendo cruzada
com semente rugosa. Ele chamou essa de Rzinho, Rzinho, depois de vários experimentos. É que ele pensou em simbolizar os genes por letras, tá certo? E essa daqui, ela era pura, mas era lisa. Então, lisa e rugosa. E esse primeiro experimento mendeliano, observe, ele faz uma polinização cruzada. Ele faz porque o normal de ervilhas é a autofecundação. Mas ele pegou grão de pólen de uma flor e levou para outra. Ele fez, na verdade, um processo de fecundação artificial. Vou chamar a atenção que aqui representa uma fecundação artificial. Mendel pegou. Então imagina que eu pego o grão de pólen de uma flor e levo para o estigma da outra flor. Tá? Então ele fez essa polinização. E aí ele ficou tão decepcionado, porque todos os descendentes que ele obteve tinham sementes lisas. Aí ele disse, poxa, eu misturei liso com rugoso, nasceu liso. Repetiu tudo de novo, repetiu. Só que aí teve um dia que ele resolveu simbolizar por letras e tentar analisar isso. E por sorte ele usa duas letras que representam exatamente um par de genes alelos. Olha que coisa fantástica. Representa um par de genes alelos. Poxa, exatamente o que era. Só que ele estava numa época onde nada disso existia. E nesse processo de cruzamento vai se ter, ó, Rzão cruzado com Rzinho, dá Rzão, Rzinho. Porque vai gameta masculino com gameta feminino. Rzão com Rzinho, dá Rzão, Rzinho. Rzão com Rzinho. Vai dar Rzão, Rzinho. Rzão com Rzinho. Vai dar Rzão, Rzinho. Poxa, professora, essa daqui é a geração F1. E a geração F1 foi 100% lisa. Quando ele simbolizou pelas letras, ele percebeu que esse liso, ele chamava de híbrido, tá? Só que nós hoje chamamos de heterozigoto. De fato, o que ele estava vendo eram sempre sementes lisas. Aí ele disse, vou plantar e vou deixar, vou ver o que é que acontece. Eita sorte! Porque ele chegava até aqui, misturava, e ele acreditava na mistura. Só que ele estava misturando e não estava aparecendo. A partir daí, ele passou, né, a tentar simbolizar por letras. E aí, quando ele plantou, né, exatamente a geração F1, e deixou que acontecesse o processo de autofecundação. O processo de autofecundação é algo que é natural para ervilhas. É o natural para ervilhas. Observa o que é que ele vai obter. Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Oba! Essas são lisas, mas essa é rugosa. E aí, eu acredito que Mendel ficou muito feliz. Ele tinha matado a charada. A partir daqui, ele vai desenvolver uma série de conceitos que nós até já temos usado. Que rugoso era uma característica recessiva, que tinha que ser herdada dos dois parentais. E como aqui o rugoso era só um parental, não era dos dois, ele não tinha, não é, aparecido. Que lisa era uma característica dominante. E como ela era dominante, não é, ela se expressava mesmo em dose única. Enquanto recessivo, a gente sabe, tá? Rugoso é um caráter recessivo. E recessivo, nós já estudamos, só se expressa, não é? Só se expressa em dose dupla, ou seja, se for herdado de ambos os parentais.
E aí ele faz vários cruzamentos. Então, quando ele obtém os descendentes de F1, estava aqui 3 lisas e uma rugosa, 3 lisas e uma rugosa. Olha que maravilha! A partir daqui, Mendel vai fazer muitos experimentos, colhendo tipo 4.000 sementes. 1.000 eram rugosas, 3.000 eram lisas. Olha que coisa fantástica. E aí ele pensou no seguinte, quando ele usa as letras, ele vai criar a expressão de fenótipo. Então, em relação ao fenótipo, a proporção eram de 3 lisas para uma rugosa. E ele não estudou só textura, não. Ele estudou cor da flor, altura da planta, tudo bem? Cor da ervilha. Ele estudou 7 características em ervilhas. E todas 7 batiam nessa proporção. Que o fenótipo dava 3 para 1. Mas o genótipo, ele tinha 1 dominante homozigoto, 2 dominantes heterozigotos e 1 obrigatoriamente um recessivo. E aí você deve se perguntar, como é que Mendel... Porque quando eu vejo a ervilha, eu vejo que o fenótipo, a expressão do genótipo, eu vejo que essas são lisas e essa é rugosa. Eu vejo. Mas como é que Mendel estava conseguindo? Eu vejo 3 lisas e uma rugosa. Mas como é que dessas lisas, ele tinha certeza que era uma desse jeito e 2 desse jeito? Mendel é o cara. Ele vai inventar uma coisa chamada cruzamento-teste. O cruzamento-teste é, na verdade, cruzar com o recessivo. Cruzar um dominante com um recessivo. Um dominante que eu desconheço, Rzão traço. Cruzar com Rzinho, Rzinho. Sabemos nós que há 2 possibilidades. Ou se é Rzão, Rzão, cruzando com Rzinho, Rzinho. E aqui vai dar, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Neste caso, 100% lisas. Ou, imagine se for Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho. Vai dar o quê? Cruzando, para não se confundir. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Então, vai dar 50% lisa e 50% rugosa. Ele via isso. Isso ele via. Mas o legal, então, toda vida aqui, eu tenho aqui, não é? Eu tenho aqui um indivíduo dominante. E para esse dominante, se tem dúvida no genótipo, ou seja, o genótipo é homozigoto, o genótipo é homozigoto, o genótipo é heterozigoto, o genótipo é homozigoto, o genótipo é heterozigoto, faz-se o cruzamento-teste. Então, essa dúvida é respondida ao se cruzar com o recessivo. Se for homozigota, todo mundo nasce dominante. Se for heterozigota, metade é dominante, metade é recessiva. Olha que coisa massa. Muito legal isso. De cada 300 sementes que Mendel pegava para fazer o cruzamento-teste, 100 se comportavam assim. 200, ou seja, como homozigota, dominante homozigota. 200 se comportavam como dominante heterozigota. Aí ele não teve essa dúvida. Ele tinha certeza que a proporção fenotípica no cruzamento... Agora, atenção. Essas proporções são todas em cima da F2. As proporções mendelianas são em cima da F2, da segunda geração. Cuidado, a F1 é 100% do mesmo jeito, tá certo?
100% lisa. Na F2 é que reaparece a rugosa, que é a felicidade da vida de Mendel, é exatamente esse reaparecimento. Estava provado que a hereditariedade vinha, sim, da contribuição do gameta parental masculino, do gameta parental feminino. Porque antes de Mendel eram as ideias malucas. Por exemplo, tinha uma ideia chamada ideia da pré-formação. Achava-se que dentro do espermatozoide já tinha um homenzinho pronto. Ele entrava no óvulo só para nutrir-se e se desenvolver. Não é isso. Não é só paterno, não é só materno. Aqui nós estamos falando da herança, a herança nuclear. Ela é 50% de origem paterna, 50% de origem materna. Oportunamente, nós iremos trabalhar também a herança mitocondrial. Só que a herança mitocondrial, não é, que vem da mãe, ela não foi um estudo mendeliano. Mendel estudou os genes, não é? Os genes que naquela época ele nem chamava genes, ele chamava fatores. Os fatores da hereditariedade. E hoje nós chamamos de genes, tá? Mendel, ele falava sempre de fatores. Pureza dos gametas, gameta, ser haploide. Então hoje nós precisamos saber como Mendel. Algumas universidades, por exemplo, uma banca de nome Consultec, ela que é bem importante aqui no Nordeste, sobretudo na Bahia, a banca Consultec ela usa de vez em quando tipo puro, que é homozigoto, híbrido, que é heterozigoto, tudo bem? A Consultec também usa uma terminologia mendeliana, fatores hereditários, que é o que nós chamamos de genes, pureza dos gametas, gameta e haploide. Então a gente precisa pegar essa linguagem de Mendel lá do século XIX e atualizar na linguagem do século XXI, ok? Com o avanço da genética, surge a simbologia para se construir os heredogramas, para se analisar as genealogias, sobretudo humanas, tá? A partir daí, dos estudos de Mendel, quando eles são redescobertos no século XX, porque os estudos de Mendel não são valorizados, não é muito valorizados. Pouquíssimos cientistas, não é, tinham lido, tinha apenas um verbete na Enciclopédia Britânica, colocando que tinha essa lei da hereditariedade, mas a ciência como um todo, ela não foi receptiva. Mendel, ele era professor de uma universidade do interior, então ele não tinha o poder de disseminar a ciência, para ele era muito limitado. E aí as ideias dele ficaram, né, publicadas, registradas em várias bibliotecas pelo mundo, mas não muito estudadas. No século XX, quando se começa a estudar hereditariedade, viu que ele já tinha feito tudo no século XIX, lá em meados do século XIX, porque ele estuda entre 1857 e 1866, tá? Na verdade, 65 divulga e 66 ele publica o artigo. Bem, esses símbolos, tá? Homens e mulheres. Homem é quadrado, mulher é redonda, tá? É um círculo. Quando eles estão afetados, eles vêm pintados, tá? Os afetados. Agora, esses afetados podem ser recessivos ou podem ser dominantes. Um traço significa um casamento. Aqui é um casamento onde tem primeira geração, segunda geração, teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos, ok? Aqui significa gêmeos univitelinos. Por que esses são univitelinos? Eles vêm de um ponto só. Já esse aqui são gêmeos, inclusive são obrigatoriamente do mesmo sexo, mas eles vêm de um ponto só. Aqui eles estão partindo dessa árvore, são gêmeos fraternos ou dizigóticos. Inclusive, ó, um nasceu menina, outro nasceu menino, porque os gêmeos dizigóticos são como 2 irmãos quaisquer, apenas nasceram no mesmo dia. Um traço duplo significa um casamento consanguíneo, um casamento entre primos, por exemplo. E quando aparece, não é, um sexo que não se conhece, aparece na forma de losango, significa sexo desconhecido. Esses são os principais símbolos usados nas genealogias. Vamos responder uma questão, onde nós iremos aplicar os conhecimentos da primeira lei de Mendel, que é a lei da pureza dos gametas, que vai provar que há uma proporção fenotípica de 3:1, uma proporção genotípica de 1:2:1. Ele consegue provar isso usando o cruzamento teste. Cruzamento teste é cruzar com o recessivo. Perfeito. Vamos agora resolver uma questão. Aqui nós temos exatamente um heredograma.
O heredograma exibe uma família que apresenta indivíduos com microcefalia primária, que é hereditária e causada pela fusão dos ossos do crânio prematuramente, não deixando espaço para que o cérebro cresça sem que haja compressão de suas estruturas. Aqui está falando da microcefalia primária, essa é hereditária. Não é a mesma coisa da microcefalia por mulheres que tiveram, por exemplo, na sua gestação, contato com o vírus da rubéola, com o protozoário da toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii, com o vírus, com o Zika vírus, não é? Que são casos onde fatores ambientais, não é? No caso parasitas, que vão interferir no desenvolvimento do embrião. Aí se fala de microcefalia congênita, adquirida na vida intrauterina. Aqui não, é uma microcefalia primária, ela é hereditária. Só que nós não sabemos se ela é dominante ou se ela é recessiva. Isso não está dizendo. E agora? E agora vamos lá resolver essa questão com dicas e dicas e dicas. Primeiro, no heredograma, toda vida que você vê assim, pais iguais. Estou pegando só um filho, tá? Ó, pais iguais. E o filho, neste caso aqui, filho diferente, tenha certeza de uma coisa. Pais iguais com filho diferente, o diferente é o recessivo e os pais são obrigatoriamente heterozigotos. Então, a partir daqui, se os pais são iguais e o filho diferente, e esse diferente aqui já está determinado que ele é o recessivo, fica fácil. O afetado vai ser o recessivo, tá? Como é o afetado por microcefalia, eu vou colocar que ele é Mzinho. E os normais vão ser Mzão traço, tá? Esses pais, obrigatoriamente, Mzinho. Tudo bem? Por quê? Porque eles são heterozigotos. Esse indivíduo tem a doença Mzinho. A irmã dele também, Mzinho. Agora, esse indivíduo 4, ele é normal. Inicialmente eu vou representar apenas por Mzão traço, que eu não sei se ele é Mzão ou Mzinho. Aqui também eu vou botar Mzão traço, porque eu não sei se ele é homozigoto, não é? Ou ele é heterozigoto, mas ele é normal. Aqui, não é? Eu tenho novamente um recessivo, começando aqui por esse recessivo. Esse aqui é dominante, Mzão traço, mas esse recessivo vai me dar uma ideia de que esses pais são heterozigotos. Esse indivíduo aqui, essa mulher, né, casou com esse homem, eu só posso dizer que ela é Mzão traço, ela é normal. Não sei se ela é normal homozigota ou heterozigota. Esse aqui, eu também tenho que colocar em Mzão traço. Eu não sei se esse indivíduo 6, ele é dominante homozigoto ou heterozigoto. Muitas vezes isso vai acontecer na análise de um heredograma, tá? Agora, esse indivíduo 1 é normal, mas ele também será um Mzão traço. Esse aqui é normal, será um Mzão traço, e esse aqui um Mzão traço. Porque eu não sei se eles são Mzão ou Mzinho. Muitas vezes, na análise de um heredograma, existem genótipos que a gente não sabe determinar. E aí coloca, né, Mzão traço, por exemplo, neste caso, que a gente usou o Mzão. Mas vamos lá para as propostas de solução. Eu quero chamar a atenção que aqui eu tenho um casamento entre primos, não é? Por isso duplo traço. E aqui eu tenho gêmeos. A minha pergunta para você, esses gêmeos são monozigóticos, ou seja, univitelinos, ou são dizigóticos? E aí, o que é que você acha? Né? São duas meninas, mas uma doente e uma saudável, eles não estão partindo de um só traço. Então, esses gêmeos aqui, ó, eles são dizigóticos, tá? São dizigóticos, também chamados bivitelinos. Para ser monozigótico, tá? Só a dica. Para ser monozigótico, tem que estar assim, e ou os dois nascerem pintados, né? Sair de um traço só. Ou ter uma união entre eles, tá? Sair de dois traços, mas tivesse uma união, não é o caso aí. Bora lá. Vamos lá, a gente já falou um monte de coisa, a gente já investigou o heredograma, vamos tentar responder a questão. O genótipo de todos os indivíduos do heredograma é conhecido? E aí? Não, jamais, né? Não posso dizer que todos esses genótipos são conhecidos.
tem vários hemitraços aí. Letra B. Os indivíduos 4, 2 e 4, 3, vamos lá, 4, 2, 3, exatamente os gêmeos, são monozigóticos? Não, são dizigóticos. Já até vimos isso. Letra C. Os indivíduos 1, 1, primeira geração, indivíduo 1, primeira geração, indivíduo 2, são heterozigotos, sendo o caráter recessivo. E aí, o que é que você acha? Poxa, a letra C está certíssima, tá? Não tem nenhuma dúvida. Vamos só comentar, letra C certíssima, eles são heterozigotos e o caráter, né, o ser afetado aqui, era um caráter recessivo. Inclusive, a partir deles a gente descobriu isso. A letra D vai dizer a probabilidade de 2/4 ser homozigoto é 1/4. Vamos lá. 2/4. Está dizendo que a probabilidade dele ser homozigoto é 1/4. Ele já nasceu. Lembre que ele já nasceu. Os pais, né? Eu quero saber a probabilidade dele ser emisão. Os pais são assim, ele já nasceu. Eu tenho um evento de probabilidade condicional. Então, dele ser homozigoto não é 1/4, não. Dele ser homozigoto vai ser, porque as possibilidades para ele vai ser, ou ele é emisão, ou emisão, ou emisão. Então, a chance dele ser heterozigoto não é 1/4. A chance dele ser heterozigoto é uma chance em 3. Por que uma chance em 3? Porque ele já nasceu, ele é normal. Então, eu tiro... Lembra da história da probabilidade condicional? Ela está embutida aqui. E a letra... Né, eu já fiz essa questão assim no capricho. E a letra E, o caráter não obedece aos princípios da primeira lei de Mendel. Obedece sim. Qual é o princípio da primeira lei de Mendel? O gameta é puro. Você vai herdar um gene do pai e um gene da mãe. Sim, Miri, mas aqui não tem 3/1, 1/2/1. Não, mas a lei não quer dizer só isso. É a lei da pureza dos gametas. Essa é a proporção quando cruzam-se híbridos. Tudo bem, essa é a proporção quando cruzam-se híbridos. Mas a primeira lei é muito mais do que isso. Um abraço bem grande para você, ó. Vamos adiante, avançando sempre, sempre no universo da biologia, conquistando agora as fronteiras da genética. Ficou tudo claro para você? Um grande abraço.